Olá, segundo ano, tudo bem? Tô com muita saudade de vocês, mas esse momento é um momento em que nós precisamos aproveitar aí os recursos que nós temos para continuar perto, não é mesmo? Então, é um momento necessário em que nós precisamos ficar aí cada um nas suas casas, mas isso não impede que nós tenhamos aulas e aulas legais, né? E eu gostaria de me deixar à disposição para poder tirar todas as dúvidas que vocês tenham. E eu espero que vocês estejam bem, que as famílias de vocês também estejam bem. Eu continuo em oração por vocês e Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? E eu tenho certeza que vocês estão ansiosíssimos para ouvir falar das briófitas. Então, o que são as briófitas? Lembra que quando nós estávamos em aula eu falei sobre os vegetais de pequeno porte e os vegetais de grande porte. Então, as briófitas e as pteridófitas, elas estão nos vegetais de pequeno porte. As gimnospermas e as angiospermas são os vegetais de grande porte. As briófitas, normalmente, elas são plantas rasteiras. Elas não têm raízes profundas. E aí, vocês estão vendo aí na telinha de vocês alguns exemplos dessas plantinhas que nós temos os musgos, as hepáticas, não só as duas fotos, a foto A e B e a foto A e B aqui na parte de baixo, elas estão mostrando aí que eles chegam a mais ou menos, no máximo, aí 2 centímetros, porque como não tem raiz profunda, elas não conseguem a alimentação, se é que eu posso dizer assim, né? O fornecimento de nutrientes é um fornecimento de nutrientes um pouco mais raso. E se elas fossem maiores também, elas morreriam mais rápido. É por isso que elas precisam ser pequenininhas e rasteiras, porque elas são aí os vegetais, estão dentro dos vegetais de pequeno. Já nesses slides, nós temos aí os líquens, que os líquens, eles são aquela associação de algas mais fungos. Nós temos os musgos, do seu lado esquerdo, na parte de baixo as hepáticas, e aqui tem até uma samambaia, mas a samambaia é uma pteridófita. E nós temos aqui também os musguinhos para que vocês possam se familiarizar aí com eles, mas vocês já viram musgo com certeza, em algum momento da vida. Quais são as principais características dessas plantinhas? Então, elas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, partindo do ponto de vista aí, evolutivo, não é mesmo? São minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Então, quanto mais úmido for o ambiente, melhor é para a subsistência dessas plantinhas. Não produzem flor, semente nem fruto. Elas apresentam as rizóides, cauloides e filoides, que são estruturas semelhantes a raiz, caule e folha, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina camada de cera impermeabilizante e estômatos, até porque ela precisa tentar reter tudo que ela absorve aí do ambiente, tá? Elas são avasculares, ou seja, elas não têm vasos para condução de seiva. Avascular é quando não tem vaso e vascular é quando tem vaso. Eu tô falando daquele vaso de cerâmica, de barro que nós temos em casa? Não, eu tô falando daquela estruturazinha que parece é muito parecido com a veia que você tem aí. Se você olhar sua mão agora, você vai ver que você tem algumas veias e essas veias elas servem para condução de sangue, certo? E aí, nas plantas, os vasos, eles servem para condução da seiva, para que possa fazer essa plantinha aí continuar viva, tá? A água, ela é absorvida pelo rizóide e é transportada lentamente, célula a célula nessa plantinha, não apresenta tecido de sustentação, ou seja, ela não vai crescer, porque ela não tem tecido de sustentação. Ela cresce, mas ela não vai ficar, como eu posso dizer, ela não vai ficar em pé, porque esse tecido de sustentação ela não tem, então ela vai ficar sempre rasteira. A ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação
não permite com que essa planta chegue a um tamanho maior. Até porque, lembre-se que como nós estamos falando das briófitas, nós estamos falando dessas plantas que elas são rasteiras. E outra coisa, se caso ela for muito grande, ela acaba não conseguindo uma sustentação. Porque lembra que eu falei que ela tem rizoide, né? As raízes, vamos dizer que são raízes, né? Elas não são profundas. Então, elas não conseguem uma alimentação muito adequada para que seja uma planta grande, tá? Dependem de água do meio ambiente para fecundação. Os gametas são flagelados, ou seja, eles conseguem fazer ali a movimentação. E o gametófito é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados. Uma plantinha é gametófito masculino e a outra plantinha é gametófito feminino. Então, para que haja um filhote, entre aspas, né, gente? Para que haja aí uma nova plantinha, precisa realmente acontecer a fecundação sexuada. As pteridófitas. Já as pteridófitas eu vou deixar para a próxima aula, para que você possa continuar aí curtindo um pouquinho mais as briófitas, tá bom? Segundo médio, uma atividade que eu quero manter com vocês é a seguinte: eu não sei quantos de vocês levaram para casa o nosso cultivo do feijão. Os que não levaram para casa, os que deixaram na escola, infelizmente aí a escola tá de recesso não, a escola está fechada esse período aí por conta de toda uma situação que nós estamos passando. Se você não fez, ou se você deixou na escola, faça em casa. Nós vamos dar continuidade à nossa atividade que nós iniciamos. Eu quero que você cuide aí do seu cultivo, eu quero que você cuide do seu feijãozinho. Se você tiver terra em casa, tudo bem. Se você não tiver, aí nós vamos conversando também através do grupo e através do Eclés, para que a gente possa continuar aí o desenvolvimento dessa atividade. Fiquem com Deus, mantenham-se tranquilos e eu estou aqui à disposição. Até a próxima aula. Segundo, médio. Então, é assim, ó. Se você levou o seu feijãozinho para casa, tudo bem, dê continuidade. Se você não levou o seu feijãozinho para casa, então reinicie o processo de plantio, de rega, porque nós precisamos aí manter esse cultivo para que a gente possa dar um encerramento nessa atividade. Até porque, lembra, já era uma atividade que nós iríamos fazer mesmo para o segundo bimestre, então se de repente ficou na escola, então inicie um na sua casa e se não, se você conseguiu levar o seu para casa, dê continuidade e eu também gostaria que vocês, mas aí eu também passo nas outras atividades. Eu quero que a gente continue com a questão das fotos, dos relatórios virtuais sobre o feijão, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.